tem inserção no côndilo medial da tíbia. Como já vimos, esse músculo isquiotibial, ele realiza movimento de flexão do joelho. O quadríceps femoral ou quadríceps da coxa é um músculo que possui 4 cabeças de origem. Então, os músculos que formam o quadríceps femoral é o reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. Você consegue ver na imagem aí, de um lado você consegue ver uma imagem que tem 3 pontinhos. O pontinho na lateral é o vasto lateral, o pontinho no meio é o reto femoral e o pontinho mais medial da imagem é o vasto medial. Na outra imagem você só vê um pontinho no meio. Foi retirado o reto femoral e ali você vê o vasto intermédio, porque o vasto intermédio fica por baixo do reto femoral. Então, origem do reto femoral é anterior à espinha ilíaca e posterior no contorno póstero superior do acetábulo do osso do quadril. O vasto medial tem a origem na linha intertrocantérica e lábio medial da linha áspera do fêmur. O vasto lateral tem origem na face anterior do trocânter maior e lábio lateral da linha áspera do fêmur. O vasto intermédio tem origem nas faces anterior e lateral do corpo do fêmur. Suas inserções, eles têm apenas uma inserção. A inserção dos 4 músculos é realizada por tendão único nas bordas proximais e laterais da patela e por meio do ligamento patelar e retináculos da patela na tuberosidade da tíbia. A ação do quadríceps femoral. Ele faz extensão do joelho, aí está classificado como extensão da perna, ele faz extensão do joelho, e o reto femoral também flexiona o quadril, como nós já vimos. Então, só repetindo, o quadríceps femoral, ele realiza o movimento de extensão do joelho. São os 4 músculos potentes que fazem a extensão do joelho, motores primários da extensão do joelho. Porém, o reto femoral também flexiona o quadril. Sartório. O músculo sartório, ele tem a origem, que aqui está chamado na imagem como inserção proximal, espinha ilíaca anterosuperior. Você consegue ver aí, espinha ilíaca anterosuperior, esse músculo que está vermelho. A inserção, que está na imagem como inserção distal. Superfície medial da tuberosidade da tíbia, Superfície medial da tuberosidade da tíbia, que é chamada também de pata de ganso, mas nós chamamos atualmente como superfície medial da tuberosidade da tíbia apenas. E a ação do sartório é flexão do quadril, abdução do quadril, rotação lateral ou rotação externa do quadril. Ele também participa da flexão e rotação medial do joelho. Então, flexão do joelho e rotação medial do joelho, ou rotação interna do joelho. Assim, você consegue perceber que o músculo sartório também é um músculo biarticular. Então, ele passa por 2 articulações, pela articulação do quadril e a articulação do joelho, e ele também tem 2 movimentos. Ele tem um movimento específico na articulação do quadril e tem um movimento específico na articulação do joelho. Músculo gastrocnêmio. Popularmente, o gastrocnêmio é chamado de panturrilha. Então, o músculo gastrocnêmio,
ele possui duas cabeças de origem. Então, o gastrocnêmio, ele tem na cabeça medial, a origem dele é o côndilo medial do fêmur, logo acima da região condilar. E a cabeça lateral do gastrocnêmio, a origem dele é o côndilo lateral do fêmur, logo acima da região condilar. A inserção do gastrocnêmio é tendão calcâneo. Tendão calcâneo. Antigamente, em uma época bem atrás, esse nome tendão do calcâneo era chamado de tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles. Hoje em dia é chamado de tendão de calcâneo. Você ainda vai encontrar um ou outro livro que fala que esse nome é tendão de Aquiles, mas normalmente a maioria dos livros já chama esse tendão calcâneo. E às vezes vem em parênteses tendão de Aquiles, que é para poder lembrar o nome no passado. Então, o gastrocnêmio possui uma cabeça lateral e uma cabeça medial. E junto com o sóleo, o gastrocnêmio junto com o sóleo, eles formam o tríceps sural. Tríceps sural. Forma o tríceps sural. Então, os músculos que atuam na articulação do joelho. Assim, nós podemos identificar 3 grupos musculares que atuam nesta articulação. Então, nós podemos identificar 3 grupos musculares que atuam na articulação do joelho. São estes os grupos musculares. Primeiro grande grupo é o grupo do quadríceps. Segundo grande grupo é o grupo isquiotibial ou isquiopoplíteo. O terceiro grande grupo é o grupo não classificado. Vamos ver cada um. O grupo do quadríceps ele é composto pelo reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. O grupo isquiopoplíteo ou isquiotibial é composto pelo semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral. E o grupo não classificado ele é composto pelo sartório, pelo poplíteo, pelo plantar e pelo grácil e pelo gastrocnêmio. Então, nós já vimos os músculos do quadríceps como reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. Estes músculos nós já vimos. Nós já vimos também os músculos do grupo isquiotibial ou isquiopoplíteo, como o semitendinoso, semimembranoso e o bíceps femoral. Mas o grupo classificado, nós vimos apenas alguns. Nós vimos apenas o gastrocnêmio, o grácil, o sartório. Então, eu vou falar para vocês do poplíteo, que é o músculo que não tem nas imagens. O poplíteo, ele é um músculo que ele tem a origem dentro da cápsula fibrosa da articulação do joelho, da superfície lateral do côndilo lateral do fêmur e menisco lateral. Então ele fica naquela região mais lateralizada ali, do fêmur, do joelho, naquela região, o poplíteo. E a inserção dele é na face posterior proximal da tíbia, acima da linha do sóleo, acima da linha onde o sóleo fica. Então, se você conseguir entender visualmente o que eu estou falando, ele cruza de um lado a outro. Ele vai da face lateral do fêmur, do joelho, até a face posterior proximal da tíbia. Ele vai de um lado na face lateral e vai até o outro lado, cruzando a articulação do joelho para a tíbia. Qual a função do poplíteo? A ação do poplíteo é de flexionar o joelho e
também faz rotação medial do joelho. Então, o poplíteo faz flexão de joelho e rotação interna do joelho. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente consegue perceber os músculos anterior da coxa e músculos posteriores da coxa. Nós conseguimos perceber na região anterior, vamos passar rapidamente, certo? Tensor da face lata, reto femoral, sartório, graça, adutor longo, curto, pectíneo, vasto lateral, vasto medial. Na região posterior, nós conseguimos perceber adutor magno, glúteo máximo, semitendinoso, semimembranoso, o trato iliotibial, bíceps femoral, grácios, gastrocnêmios, plantares. Próximo slide. Sobre os movimentos do joelho. Observando que são 7 o número de músculos flexores do joelho, ao passo que são 4 extensores do mesmo, conseguimos perceber algo bem interessante. Vamos lá. Isto confirma que o corpo humano precisa de mais flexores que extensores para realizar as atividades cotidianas. Visto que, por exemplo, os flexores, normalmente, flexores, a gente já viu, flexores do cotovelo, flexores do quadril, flexores do joelho, os músculos flexores do ombro, eles precisam o quê? Vencer a resistência que é a gravidade. Vencer a resistência que é a gravidade. Já os extensores, eles têm ação facilitada pela ação gravitacional. Então vamos ler o segundo parágrafo. Isto confirma que o corpo humano precisa de mais flexores que extensores para realizar as atividades cotidianas. Por exemplo, em uma corrida, durante a flexão, é necessário vencer a força da gravidade. A extensão, por sua vez, é facilitada pela ação gravitacional, que foi o que nós acabamos de falar. Músculos biarticulares que atuam no quadril e joelho. Como o próprio nome já diz, músculos biarticulares são aqueles que passam por duas articulações. No joelho, constituem a maioria dos músculos e aumentam a eficiência do movimento realizado através da transferência de energia. Então, no joelho, a maioria dos músculos são biarticulares e eles aumentam essa eficiência do movimento do joelho, da articulação do joelho, por meio dessa transferência de energia. Então, aqui nós vamos falar sobre um aspecto muito importante dos músculos biarticulares, que é o paradoxo de Lombardi. Nele, no paradoxo de Lombardi, que ele é realizado na articulação do joelho, o torque na articulação está na direção oposta ao causado pelo músculo. Calma, vou ler novamente. Outro aspecto importante dos músculos biarticulares é o paradoxo de Lombardi. Nele, o torque na articulação está diretamente oposta ao causado pelo músculo. Vamos lá. Mas antes de fazer esta pergunta que estava lá no próximo slide, quero dizer para vocês, explicar um pouquinho sobre esse paradoxo de Lombardi. Esse paradoxo de Lombardi, ele nada mais é do que um paradoxo da contração muscular em nós, seres humanos. Por exemplo, quando nós subimos, quando nós estamos sentados ou quando estamos na posição de cócoras, né? Tanto os isquiotibiais, tanto os músculos isquiotibiais, quanto os músculos do quadríceps se contraem.
ao mesmo tempo, apesar de eles serem antagonistas. Nós sabemos que o conceito de agonista é aquele músculo que realiza a ação principal. E o conceito de antagonista é o músculo que se opõe à ação principal. Então, neste caso, nós temos o quadríceps, que faz a extensão do joelho. O músculo quadríceps faz a extensão do joelho. E nós temos o músculo isquiotibiais, que faz a flexão do joelho. Então, para poder se levantar de uma cadeira, como está aí nessa imagem, se levantar e sentar, né? Você vê o bonequinho, está sentado, ele vai ficar em pé, depois ele estende o joelho. Você percebe que ele fica em pé, o joelho está um pouco flexionado, depois ele estende o joelho. Teoricamente, quando ele está sentado e vai ficar em pé, ele faz uma extensão do joelho. Né? O joelho dele está fletido, você consegue perceber, está fletido ali quase mais ou menos em 90 graus. Ele vai estendendo o joelho para poder ficar em pé. Quem faz a extensão do joelho é o quadríceps femoral. Porém, este paradoxo de Lombardi vem para poder mostrar algo interessante, que estes dois músculos, tanto isquiotibiais como quadríceps, apesar de ser antagonistas, ou seja, apesar de serem contrários em movimento, contrário no movimento um contrário do outro, eles contraem ao mesmo tempo para que esse movimento seja realizado. O reto femoral, ele é biarticular, a gente já viu isso, né? Então ele atua com uma força, o reto femoral é biarticular. Então o reto femoral ele faz flexão de quadril e extensão de joelho. Então o reto femoral no quadril, ele tem uma força menor do braço do movimento, tem uma força menor, é diminuído um pouco a sua força na articulação do quadril. Porém, o reto femoral, quando você vai realizar esse movimento de sentar e levantar, o braço de movimento dele fica mais forte no joelho. Então isso significa que a contração do reto femoral e dos isquiotibiais vai resultar na extensão do quadril e extensão do joelho, né? Já falamos aqui para você, praticamente já estamos dando mais conteúdo, estamos falando também de análise cinesiológica. Então, a análise cinesiológica, quando você está sentado para ficar em pé, você faz o quê? Sentado, você faz uma extensão do joelho e o seu quadril também está fletido, você faz uma extensão do quadril. Então, o reto femoral, junto com os isquiotibiais, vai resultar nessa extensão do quadril e extensão do joelho. A extensão do quadril também adiciona um componente de alongamento passivo ao reto femoral, o que resulta em uma força da extensão do joelho. Então, o paradoxo de Lombardi permite, na verdade, permite um movimento eficiente, especialmente durante a marcha. Então você deve estar se perguntando assim, mas espera aí, o isquiotibial eu já li em livro, né? O professor ou a professora falou em sala de aula que o isquiotibial ele faz flexão do joelho, né? O bíceps femoral, o semitendinoso, semimembranoso, os músculos isquiotibiais fazem flexão de joelho. Peraí, então você está me dizendo que o isquiotibial, de acordo com esse paradoxo de Lombardi, eles estendem o joelho? É verdade? Quer dizer que os isquiotibiais também fazem extensão de joelho? Calma. Os isquiotibiais, eles fazem flexão de joelho. Ponto final. Mas, durante alguns movimentos, como agachamentos ou saltos, os isquiotibiais também são contraídos, certo? E eles vão contrair os isquiotibiais junto com os músculos flexores
junto com os músculos quadríceps femoral. Então, o isquiotibial vai contrair junto com o quadríceps femoral para poder fazer o quê? Para poder fazer a extensão do joelho e extensão do quadril. Então, o que é que vai realizar? Então, está sendo realizado uma coativação dos antagonistas. Um termo novo aí para você que talvez você já deve ter ouvido falar. Será realizado ou está sendo realizado nesse momento quando você está realizando um agachamento, um salto, está levantando da cadeira. É realizada uma coativação dos antagonistas, que são os isquios e o reto femoral. Ok? Então, assim, a função principal dos músculos biarticulares é redistribuir a força e a potência ao longo da cadeia cinética. Assim, o comportamento dos biarticulares ele é complexo e totalmente dependente da tarefa, não podendo ser analisado de forma simplista ou apenas anatômica. Como é anatômica? Você vê lá, reto femoral, realiza no quadril, flexão do quadril, e no joelho, extensão do joelho. Isquiotibiais, no quadril realiza extensão do quadril e no joelho, flexão de joelho. Ok. Porém, por isso que essa disciplina é cinesiologia, não é anatomia. Porque se fosse anatomia, nós pararíamos por aí. Mas na cinesiologia, não. Nós observamos que os músculos biarticulares, no movimento de agachamento, que está sendo mostrado aqui na imagem, como também no movimento de salto, é realizado o paradoxo de Lombardi, onde os músculos antagonistas, que é isquiotibiais e quadríceps femoral, né? Os isquiotibiais e quadríceps femoral, os músculos antagonistas, é realizado uma coativação neles. Ou seja, é realizado uma redistribuição de força e potência. Vamos para frente. E aí eu pergunto para você, quais músculos se contraem e quais movimentos ocorrem na articulação do joelho? Essa é moleza. Então, quais músculos se contraem e quais movimentos ocorrem na articulação do joelho? Sobre esta questão, nós acabamos mesmo de responder. E sobre esta questão, eu vou lhe dar 1 minuto para você poder responder no seu caderno quais músculos se contraem e quais movimentos ocorrem na articulação do joelho. A partir de agora, você tem 1 minuto para responder. Ok. Eu acredito que você já deve ter respondido e com certeza deve estar correto. Vamos lá. Pergunta: quais músculos se contraem e quais movimentos ocorrem na articulação do joelho? Resposta: ao se levantar, ocorre a contração do quadríceps na extensão do joelho. Então, pergunta: quais músculos se contraem? Então, os músculos que se contraem são o músculo quadríceps femoral, e que é formado pelo reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio.
E quais movimentos ocorrem na articulação do joelho? Ocorre a extensão do joelho. Ainda tem mais aí, resposta. E a contração dos isquiotibiais na extensão do quadril. Então, a pergunta foi apenas sobre a articulação do joelho, mas eu quis dar uma contribuição a mais. Então, na contração, no movimento do quadril, qual movimento que é realizado? É a extensão do quadril. E quais músculos são contraídos? Os músculos isquiotibiais. Lembrando que os isquiotibiais são os músculos formados pelo bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Se nós fôssemos fazer uma análise cinesiológica com relação ao eixo, no movimento de extensão do joelho, qual é o eixo? E no movimento de extensão do quadril, qual é o eixo que é realizado neste movimento? Então pergunta, qual é o eixo realizado no movimento da extensão do joelho e qual é o eixo realizado no movimento da extensão do quadril? Resposta, é o eixo látero-lateral. Porque o eixo látero-lateral é o eixo onde é realizado o movimento de flexão e extensão. Então, resposta, no movimento de extensão do joelho é realizado o eixo, quem participa é o eixo látero-lateral. E no movimento de extensão do quadril, quem participa também é o eixo látero-lateral. Então, nós finalizamos aqui a aula 14 sobre a articulação do quadril e joelho e mostramos aqui alguns músculos que passam pela articulação do joelho. Até o próximo encontro, boa aula, bons estudos e até mais. Tchau.